Olá, estamos aqui mais uma vez com o nosso programa e hoje recebendo uma convidada muito especial, Fernanda Liesse, que é educadora focada em crianças e adolescentes, que tem um quadro muito bacana, uma página no Instagram que fala de histórias para todo mundo. Fernanda, obrigada pela oportunidade de estar aqui com você. É esse mesmo nome? É Histórias para Toda Gente. História para toda gente. E eu gostaria, da gente estar pegando aí um pouco sobre essa sua ideia, você falando qual que é o seu objetivo, para a gente estar tentando trazer para os nossos pais, telespectadores, até mesmo as crianças, os adolescentes, sobre a importância da história e como ela realmente aproxima, né, Fernanda? Elga, é um prazer estar aqui, nesse bate-papo gostoso e a gente conversar por uma coisa, com um tema, debater um tema que é tão importante, que são as histórias. E é um tema muito leve, muito gostoso, muito divertido, a vida da gente, cada vez mais, ela ganha uma demanda muito densa, muito sufocante ao trabalho, ao estresse. Agora, nesses tempos, de isolamento social, a gente mudou toda a nossa rotina, a nossa casa, o jeito que a gente funciona. Então, até os nossos relacionamentos foram comprometidos, E nada melhor que uma história, para a gente melhorar os nossos relacionamentos, para a gente conversar, através, por meio dessa história, a gente pode desenvolver um relacionamento de amizade com os nossos filhos, aproximando as nossas crianças, aproximando toda a família. Essa história, ela pode ser de qualquer jeito, ela pode ser a história da minha vida. A gente compartilhar a história da vida da gente é tão importante, tão legal. Tem mais de 25 anos que eu trabalho em educação. E vejo nesse decorrer dos anos o quanto as histórias elas ganharam importância na vida das crianças, na vida das pessoas e o quanto também ela se perdeu com a vinda da tecnologia, do tablet, dos smartphones, então dos jogos, tirou um pouco desse espaço da leitura. E a gente tem que resgatar essa leitura, porque essa leitura é para toda a gente. Às vezes a gente pensa que um livro é só para uma criança. O livro é para todo mundo. O livro serve para um adulto, para uma criança, para um adolescente, para um idoso. Quanto, se a gente for lembrar, das histórias que os nossos avós contavam pra gente, eu tenho essas histórias gravadas na minha mente, uma memória afetiva que foi construída por meio das histórias. E até mesmo eles contarem as histórias dos livros que eles leram. As histórias dos livros, o que aconteceu no meu dia, a história, o que está aqui dentro do meu coração. A história da minha família, porque às vezes a gente nem sabe, o que o meu bisavô trabalhava. Perfeito, Elga, perfeito, isso mesmo. A história da minha família é muito rica. E essa história, ela, tá vendo como aproxima? Se você pensar em contar a história da sua família, se vocês não sabem, vocês investigarem. Uma vez eu lembro de uma família que foi pesquisar a história da árvore genealógica e aí descobriram coisas assim que nunca pensavam. Olha só que interessante, eu tenho uma filha de 11 anos e ela estudou na Roda Viva há muito tempo. Você pôde acompanhar de uma forma excelente e eu lembro ali daquele anseio, daquele medo de mudar de escola, porque só tem até o 5º ano e para o 6º ano para uma escola nova e tudo. E eu fui criada no interior, meu pai trabalhava muito e a gente só tirava 2 férias para ir para Uberaba para visitar meus avós, parte de mãe. E eu deixava minha melhor amiga em Uruaçu, e aquilo cortava meu coração, porque eu morria de saudade dela, a Keila. Keila, um beijo pra você, te amo muito. E eu lembro, assim, que eu ficava assim, eu dormia e eu acordava pensando assim, eu ainda tô em Uberaba ou já cheguei em Uruaçu? Com saudade dessa amiga.
E a gente se falava, eu comprava presente e eu chegava lá com algumas novidades. Com histórias para contar. Com histórias para contar. Né? E você está me contando uma história, e enquanto você conta essa história, eu vou imaginando tudo isso acontecendo. Então, olha o poder da história. Ele trabalha tanto no nosso cognitivo, né, nas nossas aprendizagens, quanto no nosso emocional. A história, ela tem um poder tão grande de amplitude, de conhecimento, de mundo, e também da gente ter empatia. Automaticamente, quando eu leio uma história, por exemplo, eu me coloco muitas vezes no lugar do personagem. Então, até assim, quando os pais tiverem algumas dificuldades com os filhos, tem muita literatura que pode ser um meio para ajudar, não é? A passar por aquele problema de uma forma melhor. E até mesmo a sua história, porque aí eu trouxe esse exemplo, né, dessa minha saudade, da minha amiga, para minha filha. Falei, olha só, Rafaela, eu imagino, né, o que você está sentindo, porque são anos, né, de amizade, vocês cresceram juntos igual eu com a Keila, né, e agora vai ter uma despedida, vocês não sabem se vocês vão reencontrar, eu sabia que eu ia reencontrar, né, que ia passar só 30 dias, e eu imagino, minha filha, como que é, mas o que a gente pode estar fazendo para amenizar isso, né, vamos fazer um grupo de WhatsApp para a gente marcar encontros. O que a gente pode estar organizando para você se sentir mais confortável e não ficar com esse medo de perder essas pessoas. Tá vendo? Você usou uma história, uma vivência, sua, né? uma vivência, mas a sua vivência foi transformada numa história quando tem um relato, né, oral. E aí você utiliza disso para que ela se sinta mais confortável dentro de um problema que ela está vivenciando. Fernanda, e como é que a gente sai, né, desse modo que a gente entra de a gente também querer ficar nas telas? Como é que a gente sai dessa parte do individualismo, que a gente fica morrendo de vontade de ter aquele momento nosso com o nosso celular, né? E assim, deixar a preguiça de lado e tentar socializar dentro da nossa própria casa. E depois vir com o passo do livro, né? Porque eu acho que é outro passo, né? Elga, a gente sai do mesmo jeito que a gente entrou. Porque a gente entrou e foi virando um hábito, certo? Os momentos na tela, tanto dos adultos quanto das crianças. Então, nós criamos um hábito que nós não tínhamos, certo? Então, agora, a gente vai sair dele colocando um outro hábito, que é o hábito da leitura. E aí o que aconteceu? O livro ficou. Então agora como que ele vai ser inserido novamente? Aos poucos, é comprando um livro, é indo em livraria. Aqui em Goiânia também tem muitas livrarias muito interessantes. Às vezes a gente pensa que é só no shopping. Não, tem outras livrarias, a gente tem que procurar, a gente tem que pesquisar. Tem alguns cafés que você pode ir lá e tem alguns livros. Você pode levar um livro para um café, você pode ir para um sebo e procurar livro, aqueles livros antigos. Como é que eu escolho esse livro? Porque assim, é difícil. Lá no Instagram, a gente pode ter esse acesso a você? Por exemplo, no meu Instagram tem várias dicas de livros literários infanto-juvenil. Né? Mas tem outros Instagrams, outros que falam também de qualquer tipo de literatura. Nós temos que procurar, nós temos que aprender a pesquisar. Tudo que a gente quer está lá na internet. E se eu quiser, por exemplo, tratar um assunto específico, eu posso também pegar com você essa consultoria? Pode sim, eu também tenho o meu e-mail e eu tenho um site também, um blog, que a gente está começando a conversar e abrir esse espaço, até tem espaços gratuitos para a gente bater um papo e para orientar mesmo as famílias, porque eu sou mãe. Eu sei o quanto é difícil. No momento que eu trabalhava muito, e nessa época de pandemia, eu tenho assim dois exemplos muito claros que eu vivenciei dentro da minha casa, que eu estava trabalhando muito na época da pandemia e eu estava sem tempo para a minha filha. Quem ficava mais com a minha filha era o meu esposo. Nesse
nesse primeiro momento, né, do isolamento social, a minha filha tem 5 anos e ela ficou muito no tablet, muito no celular, mais tempo que ela ficava antes, mas muito mais tempo. Ela adquiriu esse hábito, ela não tinha. Quando eu percebi isso, eu falei, não, tá na hora de eu parar um pouco. Então, eu me organizei dentro do meu trabalho, eu trabalho hoje 1/3 do que eu trabalhava, deu para eu fazer isso, eu sei que isso não é assim para toda a família, mas o que é que eu vivenciei? Do mesmo jeito que ela estava muito focada só no tablet, hoje, que eu tenho um tempo maior para ela, hoje ela tem o tempo do tablet, ela tem o tempo da brincadeira, ela tem o tempo da tarefa, ela tem o tempo da leitura e ela não reclama mais. E a primeira semana que eu instituí essa regra esperneou e reclamou, mas criou-se um hábito. Hoje não reclama, hoje o negócio flui. Fernanda, e você acredita que a gente pode assim, começar a fazer propositalmente, tipo assim, depois do jantar, para depois ficar uma coisa mais natural. Tem que ter uma intenção, tem que ter uma intenção, tem que partir do adulto, criança nem adolescente vai querer. Então nós, né, que somos os adultos, nós temos que colocar essa regra com muito amor, com muito carinho, mas regra não se negocia, né? Regra é regra. Então assim, eu falei com muito carinho, com muito amor, mas com muita verdade. Eu falei, Luísa, agora nós não vamos ficar mais o dia inteiro na hora que você quiser na televisão, no tablet, no celular. Não, agora a gente vai ter horário. Então, acordou, nós vamos fazer uma leitura, você vai pegar o seu livro, você vai ler o que você quer. Ela não lê, né, gente? Mas ela lê sim, ela não lê as palavras. Então você convida... Eu convido e direciono. Convida e direciona. E direciono. Agora, só assim para gente... por exemplo, daí tem a hora da brincadeira, tem a hora do tablet, tem a hora da televisão. Ela não vai... Isso também tem um outro momento a gente pode conversar com isso, mas também tem um lado muito positivo. Ela também tem ganhos no tablet ou no celular. Mas ela também tem ganhos na brincadeira, tem ganho na leitura e tem ganho na atividade. Excelente. Fernanda, sem te esgotar, né, mas eu tenho a última pergunta para você. E como que a gente quebra esse gelo inicial? Porque, assim, é quase a mesma coisa que sair com o primeiro namorado, né? Porque assim, como é que eu vou, com o que eu vou conversar, como é que vai ser, porque assim, eu tenho percebido muito isso no consultório, essa estranheza, porque a gente estava assim num ritmo muito frenético, né, todo mundo muito esgotado e cada um na sua tela e a gente não sabe nem como puxar o assunto, né? Ficamos todos muito tímidos. Eu acho que a gente tem que ser mais verdadeiro. Às vezes a gente pensa que uma criança de 4, de 3 anos, de 5 anos, de 7, 8, 9, 10, não entende, elas entendem sim. Não menospreze sua criança e a inteligência dela. Eles às vezes são muito mais inteligentes que a gente. Então é falar a verdade. Olha, isso faz mal para você. A Luísa me pergunta, mãe, mas por que eu não posso? Eu falo assim, porque isso faz mal, minha filha. Faz mal ficar muito tempo na tela. Você tem outras coisas para viver. Conversar, falar que não faz bem. E eu, quanto mãe, eu tenho a responsabilidade de cuidar de você. E eu vou cuidar da melhor forma possível. Por isso, agora você vai fazer isso. E também é um convite, gente. A gente também falar de uma coisa que nem a gente gosta, é complicado. Então, eu também tenho que pegar um livro. Eu também tenho que dar chance para mim. Eu convenço muito mais o outro também quando eu gosto. Eu gosto de olhar no Instagram, de olhar, de vasculhar, de ver as coisas que são de interesse meu, de ler. Eu gosto. Mas eu também gosto de fazer uma leitura no livro. Eu também gosto de uma história infantil. Eu também gosto de contar histórias. Como você relatou, que conta histórias, que usa muito esse recurso com a sua filha. Então a gente tem que experimentar, o adulto experimenta, sente, vê o que é positivo. Quando eu acredito, eu convenço o meu filho. Fernanda, e você acredita que a gente pode começar assim? Às vezes não é, né? Mas pode ser, por exemplo, hoje está um dia muito quente, né? E aí eu falo assim, nossa, que calor. Eu lembro que na minha infância a gente jogava água na frente, né? Na varanda da casa e escorregava. Né?
E conversar assim, pra gente refrescar, É tomar um banho de mangueira. bate-papo com o nosso filho. Às vezes a Entendi. gente acha que tem que ter muito recurso. Não são recursos. É presença. É conversa. Por exemplo, às vezes eu tô cansada, eu tenho que brincar lá com o meu filho. Eu não dou conta. Não tô afim, né? Tô cansado, trabalhei o dia inteiro. Mas para conversar, ninguém tá cansado. E para falar contar uma também história, assim, né? Eu tô para relembrar do cansado, passado. Tá muito quente, vamos numa praça, só para ver a lua. Ontem a lua tava maravilhosa, por exemplo. Então eu saí para dar eu moro num apartamento hoje. Então, eu saí para dar uma volta no quarteirão e lembrei da lua, que a gente está em época assim, da lua tá crescente, cheia, então ela tá muito bonita. E aí eu saio de casa. Tipo assim, é bom pra mim que eu tô saindo, né, depois de um dia de trabalho, só pra dar uma refrescada, uma olhada. E é bom pra minha criança. E é vínculo, é presença. Coisa boa. Fernanda, nós vamos usar muito, né, desse seu conhecimento, vamos pedir, assim, licença, porque nós vamos invadir, Nossa, né, fica à vontade. o seu Instagram, vamos sim te acessar, inclusive eu, né, porque eu quero também estar usando do recurso do livro, não só da empatia e da conversa. Muito obrigada, tá, por você estar aqui trazendo para a gente essa oportunidade de estarmos falando de união, porque eu acho que é muito mais do que qualquer coisa. A gente tem que se unir mesmo, a gente que percebe, né, que aquilo que eu construí, os conhecimentos que eu ganhei na minha vida, se eles ficarem só para mim, de nada vai adiantar. Né? Eu aprendo tanto com o outro, eu aprendo tanto com você, eu aprendo tanto nas minhas relações, e a gente tem que estar, acho que, aberto, né? Para compartilhar, para aprender. E a vida, eu acredito muito que a gente vive, aprende, e vive, e erra, e acerta, mas a gente está nessa busca, né? De fazer o melhor. Então a gente tem que fazer realmente o melhor para os nossos filhos, o melhor para os nossos amigos, o melhor para o próximo. Então acho que é isso aí. Obrigada. Eu que agradeço. Um beijo bem grande para você. Muito obrigada, né, por vocês estarem aqui mais uma vez. E espero que eu e a Fernanda tenhamos contribuído com vocês de uma forma ou de outra. E visite, né, o nosso Instagram. Sempre estaremos aí com novidades e tentando enriquecer os nossos momentos. Obrigada.